Estamos naquela que é uma das praças mais concorridas da cidade do Porto e, no entanto, durante muitos séculos, este era um espaço afastado da cidade, nos seus arrabaldes, junto de uma das principais estradas que ligava o Burgo ao norte. Um lugar que já teve muitas designações: o Campo de Santo Ovídio, o Campo da Regeneração, a Praça da República. O que muita gente não saberá é que este jardim no interior desta praça tem ele próprio uma designação, evocando o segundo Presidente da República Portuguesa. Estamos no Jardim Teófilo Braga, mas este jardim e a Praça da República estão repletos de memórias, também de importantes apontamentos artísticos. E por isso vale a pena conhecer a história e as histórias da Praça da República. Embora já existisse anteriormente como um espaço amplo, algo ermo, desabitado, podemos, no entanto, fazer remontar as origens da atual Praça da República a meados do século XVIII. É com efeito na sequência do famoso plano de melhoramentos da cidade do governador João de Almada, primo do Marquês de Pombal, o homem que vem, de algum modo, revolucionar do ponto de vista urbanístico a cidade, mandando, por exemplo, demolir as suas antigas muralhas medievais, que ele entende, na época, como estando a confinar em demasia a cidade. Bom, João de Almada vai então produzir um documento que quase que podemos considerar o primeiro plano diretor municipal, para utilizar uma terminologia atual. No fundo, um projeto a médio e longo prazo para o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento urbanístico. Define, nomeadamente, um conjunto de grandes artérias que, a partir do centro da cidade, irão, durante as décadas seguintes, ditar o seu crescimento. Algumas dessas ruas são abertas de novo, outras vêm regularizar já antigos caminhos, caso daquilo que nós hoje conhecemos como a Rua de Santa Catarina ou a Rua de Sedufeita. Mas uma das principais artérias que ele manda abrir, larga para a época, retilínea, exatamente uma rua que sai daquela que era uma das principais portas da cidade, a Porta dos Lóios, e sobe em linha reta até ao Campo de Santo Ovídio. É a rua que hoje conhecemos exatamente com o nome desse famoso governador absolutista da cidade, um déspota esclarecido, João de Almada. É a Rua do Almada. E, de facto, essa estrada, essa artéria, dirige-se então, e hoje, para o Campo de Santo Ovídio, onde, de resto, irá ficar muito próxima de uma outra importante estrada. Essa saía do Largo dos Ferradores, da Praça Carlos Alberto, a estrada para Braga. Mas porquê esta curiosa designação que então esta área possuía? O Campo de Santo Ovídio. Para entendermos a designação pela qual, durante muito tempo, este lugar foi conhecido como Campo de Santo Ovídio, e importa dizer que ainda hoje muitos antigos habitantes da cidade continuam a designar este lugar como o Santo Ovídio, o Campo de Santo Ovídio. Bom, mas para percebermos, deslocamos aqui até ao lado poente da praça. Estamos aqui em frente à Rua de Álvares Cabral, uma rua que evoca o descobridor do Brasil, o navegante português Pedro Álvares Cabral. Ora, no lugar onde se abriu esta rua nos finais do século XIX, existia uma capela de evocação a São Bento e a Santo
Ovídio. Este lado poente da praça coincide também com essa antiquíssima estrada de origem romana que ligava o Porto a Braga. E era por isso voltada para essa estrada e para este amplo local que desde o século XVIII tínhamos essa capela de Santo Ovídio, o que fez com que este campo ficasse então assim conhecido, o campo de Santo Ovídio. Sintomaticamente, e prova de que estamos a falar de algo muito enraizado na cidade, ainda hoje temos aqui na Praça da República alguns estabelecimentos comerciais que mantêm a designação de campo. Ora, mas que capela era essa? Essa capela fazia parte de um palacete, de um pequeno palácio, que aqui tinha sido mandado edificar no século XVIII pela família Figueiroa. Aliás, ainda hoje temos lá embaixo, cruzando-se com a rua Álvares Cabral, uma pequena artéria que nos recorda os Figueiroa, essa família que aqui mandou construir esse palacete barroco, muito qualificado. Há até alguns autores que, enfim, não põem de parte a hipótese de ele ter sido desenhado por Nasoni. Bom, já sabemos que se o famoso arquiteto italiano que operou entre nós nos inícios do século XVIII tivesse feito tudo aquilo que lhe é atribuído, provavelmente ainda andaria aí a fazer projetos. Mas certo é que essa casa era uma casa muito qualificada e contava com essa capela. Entretanto, já no século XIX, esta casa, capela e a vasta quinta, que entretanto passara a ser conhecido como a Quinta de Santo Ovídio, está na posse da família Rezende, os condes de Rezende, ou a família Pamplona. Aliás, é uma família que ficará muito associada a uma figura incontornável da cultura portuguesa da segunda metade do século XIX, essa de Queiroz. Essa Queiroz que entre 1855 e 1861 frequentava um colégio aqui nas proximidades, o Colégio da Lapa, e tinha por amigos, por colegas, alguns dos filhos dos condes de Rezende, nomeadamente um que se tornou muito, muito próximo, com quem, por exemplo, alguns anos depois, entre 1869 e 1870, fez uma famosa viagem até ao Egito para assistir à inauguração do Canal do Suez. Mas esta ligação de essa de Queiroz à família Pamplona, aos condes de Rezende, irá ser reforçada em 1886, quando se casa com uma das irmãs dos seus amigos. E casa-se onde? Exatamente aqui, na Capela de Santo Ovídio. Capela e casa que desapareceram nos finais do século XIX, quando a Rua Álvares Cabral foi aberta. A abertura da rua, de facto, levou à demolição desse histórico imóvel e também da capela, que afinal deu o nome a este lugar, a Capela de Santo Ovídio. Outra das artérias estruturantes que sai da Praça da República, o antigo campo de Santo Ovídio, é a Rua da Boa Vista. Também ela projetada nesse plano de melhoramentos da cidade, concebido nessa segunda metade do século XVIII, no tempo do governador João de Almada. Como vos disse, um plano de médio e longo prazo. E por isso, muito do que estava previsto nesse grande projeto não é concebido no tempo de João de Almada. A obra dele será continuada pelo seu filho, Francisco de Almada, e muitos outros apontamentos do plano serão concretizados muito posteriormente. Aliás, uma boa parte da imagem que nós hoje temos da Baixa, em parte, resulta desse plano. Ora, aqui no campo de Santo Ovídio, o plano previa, então, uma artéria, uma rua que ligasse a velha estrada para Braga a essa outra rua, estrada estruturante que havia sido criada por João de Almada, que em parte coincidente com a Rua de Sedufeita. No fundo, ligar a estrada que ia para Braga à estrada que ia para Viana do Castelo. Ora, para abrir esta rua foi necessário utilizar os terrenos da quinta que viria a ser dos
Pamplona, dos Condes de Rezende. Uma quinta que tinha também uma outra designação, a Quinta da Boa Vista. E da Boa Vista porquê? Porque, de facto, nós estamos num sítio muito alto. Este lugar do Campo de Santo Vídeo continuava depois a subir para o Monte de Germalde e por isso era um sítio topograficamente elevado. Aliás, as pessoas da cidade gostavam de se deslocar até aqui e daqui contemplar a panorâmica, a Boa Vista. E por isso a Quinta tinha também essa designação, a da Boa Vista. E também por isso é que esta rua, quando começou aqui a ser aberta, ficou com o nome da Quinta, a Rua da Boa Vista. Hoje, esse topónimo prolonga-se com a Rua e a Avenida da Boa Vista até ao mar. Mas tudo começou aqui, na Quinta da Boa Vista. O espaço, hoje, em parte, marcado pela Praça da República. Descendo a Rua da Boa Vista, algumas dezenas de metros mais abaixo, chegamos à rua, antigo lugar de Águas Férreas, um topónimo que nos recorda a existência aqui no passado de uma fonte que hoje podemos observar no parque da cidade, uma fonte que era conhecida pelas suas águas ferruginosas. Era um verdadeiro espaço termal que a cidade utilizava, nomeadamente, por exemplo, os anémicos que aqui vinham beber os copos ferruginosos para recuperar a sua saúde. Bom, e é aqui, no lugar de Águas Férreas, que nós encontramos este edifício, a Casa da Pedra, que é também um lugar marcado pela presença de Eça de Queiroz. Mas, em boa verdade, esta casa pertencia a um outro famoso escritor, Oliveira Martins. E era um sítio que ficou conhecido por receber muitos escritores, particularmente um conjunto, um grupo que ficou mesmo conhecido como o Grupo dos Cinco, nomes marcantes da geração de 70 e da segunda metade do século XIX. Oliveira Martins, Eça de Queiroz, mas também Ramalho Ortigão, Antero de Quental e Guerra Jonqueiro. Mas esta relação da Praça da República e da sua área envolvente à história da literatura é também reforçada na Rua da Boa Vista por um outro imóvel. É hoje um conhecido colégio da cidade, mas originalmente, nos inícios do século XIX, era uma casa-residência da família de Almeida Garrett. Ainda hoje lá podemos observar por cima da porta o brasão da família, a pedra de armas. E Almeida Garrett frequentou muito esta casa. E por isso nós temos aqui um precursor do movimento romântico associado a esta zona da Praça da República, que depois ficará marcado pela geração seguinte, porque não nos podemos esquecer que Eça de Queiroz é um dos pioneiros do movimento realista. Não deixa de ser curiosa, por isso, esta vocação ou esta marca da Praça da República ligada também à história da literatura em Portugal. Regressando à Praça da República, estamos agora junto daquele que é o mais importante edifício da praça, que domina todo o seu lado norte, o quartel de Santo Ovídio. E já percebemos porque é desta evocação do quartel. É uma obra que se vai concretizar não por impulso de João da Almada, mas já do seu filho, Francisco da Almada. Em 1790 reinava a rainha Dona Maria I. E ao longo dos séculos seguintes, até meados do século XX, este será o grande quartel dos regimentos de infantaria da cidade. Depois, tornou-se no quartel cabeça da região militar do Porto, depois da região militar do Norte, até aos inícios do século XXI. E por isso, muita gente ainda hoje o designa como o quartel-general. Entretanto, na sequência de uma grande reforma
nas Forças Armadas, estas hoje encontram-se divididas em comandos e este é o Comando Nacional, o Comando do Pessoal. Um quartel que foi, não raras vezes, marcante na história não só da cidade, da região, mas também do país. E importa desde logo perceber o porquê da sua localização aqui neste local. Em 1790, o campo de Santo Ovídio era ainda um espaço amplo. Havia, por isso, aqui uma grande disponibilidade de espaço para construir um grande quartel. Ainda por cima, junto àquela que era uma das principais entradas na cidade, a estrada que vinha de Braga. E por isso há uma localização, desde logo, estratégica para defender a cidade e um lugar onde há espaço, não só para aquartelar as tropas, mas para estas terem também lugar para os seus treinos militares, para as suas paradas. E durante muito, muito tempo, até o início do século XX, aquilo que nós hoje conhecemos como o Jardim Teófilo Braga, tinha exatamente essa função militar, de servir como uma extensão do quartel. Mas, como vos dizia, não raras vezes, ele foi palco de importantes acontecimentos. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu há cerca de 200 anos, a 24 de agosto de 1820, a Revolução Liberal, explotada no Porto, exatamente a partir aqui, deste quartel. Foi daqui que saíram as tropas que iriam proclamar o regime constitucional. Mas ele viria a ter, o quartel, outros momentos de protagonismo na regeneração, ou, por exemplo, a 31 de janeiro de 1891. Com efeito, a 31 de janeiro de 1891, esta praça, então designada como o Campo da Regeneração, vai ter um papel importante no explotar daquela que foi a primeira tentativa de implantar o regime republicano em Portugal. É do quartel de Santo Ovídio, que sem as tropas revoltosas que depois daqui descerão para aquilo que é hoje a Praça da Liberdade, ou então o edifício da Câmara Municipal, onde vão proclamar a República. É uma história que todos bem conhecemos, acabou por ser uma enorme confusão, um grande 31. Esta tentativa falhou, mas a semente estava lançada. E por isso, na sequência da definitiva implantação da República em Portugal, a 5 de outubro de 1910, as novas autoridades do país e da cidade, recordando os mártires do 31 de janeiro, vão não só rebatizar a Rua de Santo António como Rua de 31 de janeiro, mas vão também alterar o nome do Campo de Santo Ovídio, Campo da Regeneração, e passá-lo a designar como a Praça da República. Aliás, esta ligação deste lugar à memória dos primeiros tempos da República irá ser reforçado algum tempo depois, quando esse antigo terreno de uso militar para os treinos e para as paradas, a partir de 1915, é transformado num jardim. Este onde nos encontramos. Ora, esse jardim irá ser depois batizado com o nome de Teófilo Braga, uma figura de destaque da Primeira República. Foi o segundo presidente da República Portuguesa. Teófilo Braga, que é uma figura fascinante no panorama cultural das últimas décadas do século XIX. Foi um aluno brilhante da Universidade de Coimbra, formou-se em Direito, mas quando concorreu para um cargo como professor na universidade, viu-se preterido, exatamente por causa dos seus ideais republicanos. Em 1872 vai-se fixar em Lisboa e passará a ser professor de literatura no curso superior de letras, no fundo, a instituição que antecedeu a atual Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Isto porque, embora formado em Direito, Teófilo Braga foi também um grande ensaísta, um sociólogo, um pensador e um homem muito ligado à crítica literária e ao estudo literário. Aliás, são famosos os seus levantamentos dos contos, das lendas e das músicas tradicionais populares. Mas o seu nome foi dado a este jardim, reforçando a sua ligação e a sua importância à República, aqui, na Praça da República.
Os trabalhos de ajardinamento do antigo campo da Regeneração, o antigo campo de Santo Ovídio, vão decorrer entre 1915 e 1916. E no 6º aniversário da implantação da República, a 5 de outubro de 1916, como que marcando também o final dos trabalhos que levam ao aparecimento deste jardim, vamos ver aqui ser erguido um monumento de António Teixeira Lopes, Baco, uma referência a essa figura mitológica, filho de Deus Júpiter, o Deus protetor do vinho. O vinho que, afinal, tanto marcou a história da cidade do Porto. Mas, como uma placa no pedestal nos reforça, era, afinal, mais um meio de sublinhar a vocação festiva e evocativa da República, aqui nesta praça. Mas a colocação desta escultura vem também sublinhar uma outra coisa, da vontade de qualificar este espaço. A cidade há muito havia já ocupado todo o antigo campo de Santo Ovídio, agora uma densa zona urbanizada, residencial para lá do seu quartel. E porque este já não ocupava este espaço para os seus treinos militares e para as suas paradas, houve esta vontade de qualificar o espaço com um jardim, mas qualificá-lo ainda mais com a presença de obras artísticas. O Baco de Teixeira Lopes é um exemplo, mas aqui também vamos ver logo no início surgir uma famosa escultura que tinha obtido prémios em concursos internacionais, o Rapto de Ganimedes de Fernando Sá. Esteve aqui durante mais de um século, entretanto foi transferida para o Jardim da Corredoria, mas foi já anunciado o seu regresso aqui para a Praça da República. Entretanto, em 1959 surge uma outra importante estátua, relativa ou referente a uma figura marcante na cidade e da região, o Padre Américo, esse protetor das crianças desvalidas, uma autoria de Henrique Moreira, esse escultor que tanto marcou a cidade na primeira metade e meados do século XX. São tantas as esculturas de Henrique Moreira, algumas delas das mais icónicas do Porto, que se encontram pela cidade. Ainda mais recentemente, aqui foi também erguido um busto de autoria de Rogério de Azevedo, o busto data de 2015, evocativo do general Pires Veloso, uma figura marcante, uma figura militar nos tempos conturbados que se seguem ao 25 de abril de 1974. Mas no outro extremo do jardim, onde ainda há pouco nos encontrávamos, vemos um outro importante monumento, da autoria de Bruno Marques, que nos evoca o centenário da implantação da República. Uma vez mais, a República, esse acontecimento tão incontornável na história contemporânea portuguesa e que é aqui evocado. Mas há na cidade do Porto outros lugares, outros espaços onde o processo da implantação da República são evocados. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.